Muito bem, já estamos de volta aqui no programa Empreender Tecnologias da TV Unifev. Esse é o canal 55 UHF de Votuporanga, São Paulo. Hoje no programa nós não podemos esquecer de mencionar a Semana do Natal, né? E queremos aproveitar desde agora para dizer para você, para toda a sua família, desejar para todos um Feliz Natal, um abençoado Natal nesse ano de 2015, né? E daqui a pouquinho, daqui a uma semana, vem aí o ano de 2016. Que lá também você possa ter toda a alegria, toda a felicidade no ano que vai se iniciar. Continuando aqui do Labinho, hoje a nossa conversa com o professor Luciano Passoni, que é bacharel em Administração e Ciências Contábeis pela Unifev, fez pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão Ambiental aqui pela Unifev. Professor da casa durante 19 anos e gestor público, atuou como secretário municipal durante o governo do Carlão, na pasta de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente. E atuou também como superintendente do Serviço Municipal de Água e Esgoto da cidade de São José do Rio Preto, SEMAI, na gestão do Valdomiro Lopes, proprietário agora da Passoni Assessoria e Gestão em Saneamento. Bem, a gente estava conversando aqui no intervalo a respeito da necessidade de uma adequação dos automóveis, né? Você chamou de climatização, porque quando eles estão em países frios, todo funcionamento, né, é adequado àquele clima. Quando vem para o Brasil é uma região tropical, então é muito diferente. A mesma coisa em relação à topografia, porque alguns países têm autoestradas fantásticas e o Brasil tem aquelas estradas que, dependendo da direção que você vai no território nacional, você encontra muito buraco, né? Sim. Mas isso também acontece na indústria, você estava dizendo? Isso também acontece na indústria. Existe uma diferença climática muito grande, né? E hoje existe no território brasileiro, que é uma coisa muito pouco difundida ou divulgada ou discutida, que são os bolsões de calor. Eles acontecem na nossa região em específico no início da primavera, no final do inverno, que nós aqui não temos mais inverno, e o início da primavera, onde a gente tem bolhas de calor que ultrapassam 50, 52 graus. Claro. Né? Um equipamento para resistir a esse tipo de intempérie, ele precisa ter um desenvolvimento específico para isso. Sim. Os carros são climatizados. Eles, antes de serem lançados no Brasil, eles vêm para cá 1 ano, 2 antes e passam um processo de adaptação, de estudo, para se repor determinadas peças e equipamentos por equipamentos e peças mais resistentes à condição nossa. De modo que na indústria de fabricação de grandes equipamentos, os motores para geração de energia são motores de 16, às vezes 32, alguns com 64 cabeças de injeção, 64 cavalos, não são cavalos, perdão, me escapou agora, cilindros. Puxa. 64 cilindros. São motores gigantescos. Claro. Então esses motores eles precisam ser adaptados para que não causem explosões, porque a explosão de uma máquina desse tamanho causaria um grande estrago, e também para que ele tenha o seu desempenho a contento e consiga atingir as horas. São motores que trabalham 100, 150 mil horas ininterruptamente. Você troca o óleo desses motores sem os desligar, né? Então, adaptar esses equipamentos tem uma dedicação, um desenvolvimento à parte, né? Específico para a sua aplicação, se é para a usina de geração de energia dentro de uma usina de açúcar e álcool, se é para rodar uma turbina movimentada por água ou por queima de gás. Então, essa adaptação depende de uma tecnologia específica, de uma dedicação própria. E isso faz com que, no Brasil, nós passamos a olhar para isso e criarmos os nossos próprios equipamentos. A gente tem grandes equipamentos com tecnologias reconhecidas que foram desenvolvidos aqui. A gente tem, por exemplo, em Araraquara, uma empresa parceira, do qual eu faço assessoria, que desenvolveu um equipamento de adensamento de vinhaça, que não existe no mundo. Primeiro, Olha. E foi criado aqui e hoje está sendo difundido em larga escala em usinas de geração de energia com rejeito de açúcar e álcool no país todo, inclusive em países da África e outros países que
tem o clima apto a plantio de cana, fabricação de álcool, açúcar e geração de energia por consequência. Muito bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre o seu empreendimento, né? Como é que surgiu a decisão de empreender no setor tecnológico? Dentro desses relacionamentos que eu falei um pouco deles aqui, uma parte deles aqui, eu enxerguei um nicho de mercado. Primeiro, dentro do órgão público, existe uma deficiência de profissionais. Dentro do órgão público se tem muitos bons profissionais, mas que estão focados ali nos problemas do dia a dia do órgão e no caminhamento daquela máquina. Uma pessoa que está fora consegue enxergar sistemicamente e olhar, esse olhar sistêmico propicia você criar condições de mercado e novos produtos para o setor público, inclusive. Então eu identifiquei esse nicho de mercado e identifiquei a necessidade de se ter, não só na iniciativa pública, mas também na privada, um profissional ou profissionais que imbuídos do seu conhecimento e das relações que possui, consiga trazer soluções e em parceria com essas empresas, desenvolver tecnologia e aplicá-las no mercado. Hoje ninguém caminha sozinho. Hoje não, nunca se caminhou sozinho. Desde o tempo das cavernas nós vivemos em grupo. Né? Então o mercado hoje e sempre ele funciona com parcerias. Né? Hoje a Passoni Assessoria, Gestão e Saneamento tem dentro do seu hall de relacionamentos profissionais capacitados, né? Gabaritados, não são meus funcionários, mas sim parceiros, com suas empresas próprias também, do qual juntos a gente trilha um caminho que vai de encontro com a necessidade daquele cliente em específico, seja ele público, seja ele privado. E quais os desafios que você enfrentou inicialmente, quando você pensou o negócio e começou a colocar para funcionar? Inicialmente, a maioria das pessoas tem a visão de que o consultor, o assessor é a pessoa mais velha, aposentada, que passou o seu período de dedicação à empresa que trabalhou muitos anos, ou aquela que lhe possibilitou a aposentadoria, e a partir dali ele está disponível no mercado para, entre aspas, vender aquele conhecimento que ele adquiriu durante os anos. Então, a visão de que o consultor é sempre uma pessoa mais velha, ela é um fator impeditivo. Sim. E nós, jovens, você, a gente está na mesma faixa etária, poucos anos de diferença um do outro, também temos conhecimento porque atuamos no mercado desde muito jovens. Meu pai me colocou para trabalhar com 14 anos de idade. Mas com 14 anos de idade eu já tinha o meu salário. Antes eu já trabalhava. Né? Claro. E nós estudamos muito, né? Eu tenho 2 faculdades, tenho 3 cursos de bacharel, de especialização, outros cursos na área. Então isso faz com que a gente ganhe conhecimento e nos capacite a fazer com que esse conhecimento ajude outras instituições, outras empresas. Então a maior barreira para mim foi com relação à idade. Né? Mesmo eu tendo poucos cabelos, utilizando barba, eu não tenho o estereótipo de um senhor de 70 anos, né? Claro, não tem como ter. Então essa foi a principal barreira. Mas depois de vencida essa barreira, você se depara nas empresas, nas indústrias, com um pessoal jovem, com excelentes ideias, com garra, com gás. Por felicidade minha, com frequência eu encontro ex-alunos nossos, alunos que foram meus alunos, que foram seus alunos, porque licionamos no mesmo curso. Isso é de uma satisfação tremenda, porque você consegue aferir o resultado do trabalho que fez há 10, 12 anos atrás. Sem dúvida. E passa a se relacionar num outro nível com esse ex-aluno, e num nível de capacitação e num nível tecnológico excelente, de altíssimo padrão. Sem dúvida. Então, vencida a barreira do preconceito da idade, o restante são só boas experiências. Bacana.
Esse setor, onde você está atuando, ele é um setor promissor, existe muita concorrência, são muitas as barreiras para a transmissão de know-how tecnológico? Existem barreiras para a transmissão do know-how tecnológico. Existe sempre um medo da indústria com relação a outra indústria, que é aquele fantasma da espionagem industrial. A partir do momento que você detém um conhecimento e um produto, eu não tenho medo de expô-lo e de buscar parceiros para juntos desenvolver um mercado. Então existe esse fantasma aí. Do restante, concorrência, o mercado do saneamento é um mercado que tem muito a se desenvolver ainda, Ramon, muito, até pelo próprio... Existe uma fala dentro do saneamento que é a universalização do atendimento, quer dizer, todos terem direito à água tratada e a esgoto tratado. Isso no âmbito público. Mas essa relação tem um estreitamento muito importante com a indústria, porque a indústria também polui. Sim. Ela precisa fabricar para ter o seu produto, para ser colocado no mercado, e todo o processo fabril gera ou resíduo, ou algum particulado expelido por uma chaminé, ou algum efluente, algum líquido de dejeito. Então, tratar isso é um desafio. Existe muito do mercado a se buscar, fora os incidentes. Essa semana eu estive na região de Mariana, a gente chama de Mariana o acidente, né, da Samarco, mas é uma região que se estende por 800 quilômetros, né, que parte de Minas e termina no mar, na costa do Espírito Santo. Então, hoje, uma das indústrias das empresas do qual eu me relaciono, a gente tem uma atuação forte nesse acidente, não é um incidente, é um acidente, nesse acidente, no processo de tratamento de água, no tratamento fino, no polimento dessa água, para atender as populações que estão à margem do Rio Doce, né? Hoje existe uma tecnologia para retirada daquela lama, trata-se aquela lama, extrai-se dela a água sai no final do processo cristalina, porém riquíssima em metais pesados, e metais pesados são contaminantes, são geradores de câncer, né? Às vezes intoxicantes, inclusive. Sim. Então a gente atua no processo de polimento fino dessa água. Isso é uma empresa que eu trabalho diretamente, já há alguns anos, mesmo estando no órgão público, eu já me relacionava com ela. Então a gente está atuando lá no acidente de Mariana. Vim de lá essa semana e volto para lá no domingo à noite, passo quase que a semana toda lá. Puxa. Então, agora, Luciano, o futuro, esse tipo de empreendimento é um empreendimento então de futuro? Um empreendimento de futuro, né? Por quê? Eu atuo na área ambiental já há muitos anos, já há mais de 15 anos eu olho para as palestras que eu dava e eu discutia a questão do problema com a água. E já lá no início eu tinha uma pergunta da pessoa que não tem muito conhecimento, dizendo, vai faltar água? O produto água em si, não. Apesar que sazonalmente pode acontecer, como está acontecendo agora, a seca no estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Sim. Está faltando água. Mas vai faltar a água em condição de consumo. Sim. E nós precisamos dela. Sobrevivemos com ela. Então, existe um mercado de futuro atual e de futuro a ser explorado, a ser desenvolvido. Tem muito desenvolvimento para acontecer ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Luciano, agradeço mais uma vez muitíssimo a sua participação. Eu acho que os telespectadores às vezes até perguntam sobre esses assuntos, e eles têm uma curiosidade muito grande. A gente encontra aqui, ali, supermercado e tal, e a gente vê que eles têm uma curiosidade muito grande. E eles acham sempre muito interessante ouvir essas coisas, porque dá uma exata dimensão do mundo que a gente está vivendo. Sim. Né? Não é só Votuporanga, mas as coisas aí acontecem pelo mundo todo, e é bom poder
partilhar com você isso, ouvir todo o teu depoimento, toda a tua experiência. Valeu? Muito obrigado o convite. Grande Feliz abraço. Natal para você. Obrigado. Bom Ano Novo. Feliz Natal para você que acompanha a TV Unifev, acompanha o professor Ramon nos programas que ele realiza. Muito obrigado. Um abraço, até a próxima. É isso mesmo, Feliz Natal para você. Estamos na semana do Natal, né? Que você possa ter aí uma semana muito abençoada com a família e depois o ano novo seja um ano novo muito feliz também. Grande abraço para você. Na próxima semana estaremos aqui no programa Empreender Tecnologias. Até lá, um abraço, tchau.